Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação aqui entre Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. E a gente vai abordar aqui principalmente os aspectos de governança de cada uma delas, os aspectos relacionados às principais características que geram receita para cada uma dessas três empresas, os principais fundamentos de cada uma delas, o retorno para o acionista histórico, qual empresa rendeu mais para o acionista do que a outra, e também ver o atual retorno de cada uma delas para o acionista. A gente também vai dar uma olhada nos múltiplos de cada uma delas e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre qual delas que eu acho ser o melhor investimento para o longo prazo. Tá bom? E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, canal do Holder. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações e ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Para quem ainda não é inscrito no mailing aqui do canal, todas as informações que eu vou trazer aqui para vocês relacionadas aos fundamentos você consegue encontrar nessa planilha que eu disponibilizo para quem é cadastrado no mailing todas as terças-feiras às 9 da manhã, com atualização dos dados de segunda-feira do mercado. Então é só clicar no primeiro link na descrição para você começar a receber essa planilha com as informações tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos principais aspectos de governança, O Bradesco, ele é pertencente ao nível 1 do segmento de listagem da Bovespa, com ações ordinárias e preferenciais. Enquanto o Banco do Brasil está listado no novo mercado dentro da B3, com somente ações ordinárias, conforme estabelecido pelo regulamento do novo mercado. E o Itaú, nível 1 de governança corporativa, ações ordinárias e preferenciais. Em relação ao tag-along, que é o direito de venda conjunta, O tag-along, para quem não sabe, é o direito de você vender as suas ações nas mesmas condições do acionista controlador, ou seja, pelo mesmo preço, caso o acionista controlador venda as ações para um terceiro. Eu falei muito bem sobre o tag-along, expliquei bastante no vídeo ações ordinárias ou preferenciais, vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem para assistirem depois. Tem bastante informação sobre isso lá e como o tag-along é importante para proteger o acionista minoritário no longo prazo. Então o Bradesco oferece 100% para as ações ordinárias e ordinárias, 80% para as preferenciais, Banco do Brasil 100% para as ordinárias, e o Itaú 80% para as ordinárias e 80% para as preferenciais. Ou seja, todas as empresas oferecem pelo menos aí 80% de tag-along para cada uma de suas ações. Em relação ao free float, Free float são as ações que são negociadas no mercado que não estão na mão dos controladores das empresas. Então o Bradesco oferece 26% de free float para as ações ordinárias e 92% para as preferenciais, ou seja, praticamente todas as preferenciais estão no mercado e 26% das ordinárias estão no mercado. O controle do Bradesco é familiar e também feito pelos funcionários. Os funcionários têm um plano de remuneração em ações e essas ações que são dadas para eles são compostas de uma holding que também tem ingerência no controle da empresa. Então seria um controle compartilhado entre a família dos fundadores e os funcionários. A gente tem uma liquidez de 269 milhões de reais diariamente para as ações ordinárias e 1,4 bilhões para as ações preferenciais, ou seja, ambas possuem uma liquidez bem satisfatória para o acionista minoritário. Banco do Brasil, 39% das ações em circulação em free float, A União controla o Banco do Brasil com 51% aproximadamente das ações. A Caixa Econômica Federal também tem ali aproximadamente 7% e o restante das ações elas estão aqui sendo negociadas no mercado. Então, o controle é estatal e tem uma liquidez de 1,3 bilhões para as ações ordinárias diariamente. Isso é uma média dos últimos meses, tá, pessoal? Média diária. O Itaú é o que oferece menor liquidez, menor free float para as ações ordinárias, com 9% das ações ordinárias em circulação, o resto tudo na mão dos controladores, e 92% das preferenciais livres no mercado. O controle do Itaú é familiar, apesar do Itaú também ter uma remuneração variável dos seus funcionários com ações do banco, essas ações não costumam participar do controle da empresa da mesma forma como elas funcionam no caso do Bradesco. Então, o controle do Itaú é familiar. A liquidez
das ações, a gente tem 28 milhões diários para as ações ordinárias e 1,9 bilhões para as ações preferenciais, ou seja, todas as ações do Bradesco, do Banco do Brasil e do Itaú têm uma liquidez bem satisfatória para o acionista minoritário se tornar sócio da empresa no longo prazo. É importante a gente ver aqui, pessoal, a gente entender que o Bradesco e o Itaú, apesar de não serem novo mercado, têm um controle familiar e, vamos colocar assim, ele está mais dentro das regras de um livre mercado aberto. Enquanto o Banco do Brasil, apesar de ser novo mercado, ou seja, o maior nível de governança, ele tem uma forte ingerência do Estado, né? Então, é uma ingerência não tão forte quanto a gente vê no caso da Petrobras, Eletrobras e outras empresas. Eu diria até que é a empresa de capital aberto com a menor ingerência do Estado, das empresas que o Estado é controlador. Então, tem uma governança boa o Banco do Brasil, a ingerência não é tão grande, mas no final do dia a gente tem uma ingerência para indicar o presidente da empresa, os membros do conselho de administração. Então, a gente tem que saber que o Estado é o acionista majoritário do Banco do Brasil. Valor de mercado, a gente tem aqui Bradesco com 177 milhões, Banco do Brasil com 81 milhões e Itaú com 255 milhões de reais. O Itaú é uma das maiores empresas da Bolsa, né? Bradesco também, e Banco do Brasil está um pouco para trás em relação ao valor de mercado, né? Lucro líquido do primeiro semestre de 2018, 9 milhões para o Bradesco, 5,8 milhões e 12,5 milhões. A gente vê aqui que o valor de mercado das empresas ele é proporcional ao lucro, né? Principalmente por serem 3 empresas que estão no mesmo setor, isso é bem comum. Quanto maior o lucro da empresa, maior o valor de mercado da empresa. Por isso que a gente sempre procura empresas que estão constantemente melhorando e elevando os lucros líquidos de cada uma delas, né? Algumas características aqui do primeiro semestre de 2018. Eu botei um asterisco aqui no Bradesco porque as informações aqui elas são referentes ao primeiro semestre de 2017, porque no primeiro semestre de 2018 a gente teve alguns resultados não recorrentes, então eu preferi, no caso do Bradesco, trazer as informações referentes ao primeiro semestre de 2017. Então, os 3 bancos atuam no setor financeiro, são 3 bancos, né? O setor de atuação, inclusive, da Bovespa é o setor financeiro, mas os bancos eles têm outras linhas de receita que é interessante a gente aprender para saber o que diferencia basicamente um em relação ao outro, relacionado aos serviços que eles prestam, né? A gente vê que a parte de intermediação financeira dos 3 bancos ela é bem parecida, né? Todos conseguem ter um resultado de intermediação financeira ali próximo de 15 bilhões. 15,2 no caso do Bradesco, 14,4 do Banco do Brasil e 16,6 do Banco Itaú. A intermediação financeira, né, esse resultado de intermediação financeira, nada mais é do que o resultado do banco com a própria operação de crédito. O banco pega emprestado dinheiro e empresta esse dinheiro para quem está precisando. Então, quando você deposita um dinheiro na sua conta corrente do banco, o banco pode pegar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas a taxas de juros maiores. Então, ela empresta esse dinheiro, recebe uma remuneração por esse empréstimo, que são os juros, e pegam os juros e devolvem para quem emprestou dinheiro para eles. Então, seria atividade bancária pura, já considerando quem não conseguiu pagar, os créditos, as empresas que quebraram, né, que o banco emprestou e quebrou. Então, isso aqui já é o resultado final da parte de intermediação financeira, tá? Então, a gente vê que os 3 bancos são bem próximos e praticamente os 3 tem uma representação aqui de 50%, né? Eu botei aqui 50% para o Bradesco, 48% do Banco do Brasil e 47% do Itaú. Isso é relacionado às receitas que a empresa tem. Então, considerando as receitas que a empresa tem, 50% em média para cada uma delas aí, a grosso modo, vem dessa parte da atividade bancária pura de empréstimos. Eu coloquei seguros, previdências e outras participações para cada uma delas, para a gente ver os resultados relacionados a outras participações que cada uma dessas empresas tem em outras empresas. Por que eu botei aqui seguros e previdências? Porque o Bradesco tem a seguradora dentro do banco, o Banco do Brasil tem a BB Seguridade, tem uma participação na BB Seguridade, que é uma outra empresa de capital aberto, que é onde estão os seguros do Banco do Brasil, e o Itaú também tem
participações em seguradoras, como por exemplo na Porto Seguro, onde ele vende os seguros altos, tem a parte de seguros do próprio Itaú, outros tipos de seguro que não estão dentro da Porto Seguro. Enfim, separei aqui essa parte de seguros, previdência e outras participações em outras empresas para a gente ter uma ideia, tá bom? Então 3,5 bi para o Bradesco, 2,1 para o Banco do Brasil e 4,3 bi para o Itaú, representando aí respectivamente 12%, 7% e 11% das linhas de receita da empresa. E os serviços, né? Receitas relacionadas a serviços. A gente tem aqui 11,7 bilhões para o Bradesco, 13,3 e 18,3 para o Itaú. E o que são esses serviços, né? Esses serviços, eles são principalmente as rendas de cartão de crédito, a gente tem operação em conta corrente, operações de crédito de uma forma geral, por exemplo, cheque especial, a gente tem algumas cobranças, administração de consórcios, a parte de administração de fundos do banco está aqui dentro, a parte de corretagem de cada um dos bancos, então as corretoras, corretora de ação, né, de valores mobiliários de uma forma geral, custódia está aí dentro também, assessoria financeira que os bancos muitas vezes prestam para clientes que têm um patrimônio um pouco maior. Então, todos esses serviços entram nessa última linha. E é interessante a gente ver que o Itaú é o que tem a maior parcela da sua receita vindo de serviços, né? 18,3 bilhões de reais. É o único banco que tem mais receita de serviço do que de intermediação financeira, né? E o Bradesco aqui é o que tem a parcela um pouco menor, de 11,7 bilhões. O que é interessante a gente observar disso daqui? A parte de intermediação financeira, ela pode ser vista como um serviço de commodity, porque dinheiro não tem diferença, né? Quando você vai pegar um empréstimo para sua empresa no Banco do Brasil, no Bradesco ou no Itaú, você vai simplesmente pegar o empréstimo no banco que te ofereceu uma menor taxa de juros, às vezes um pouco menos de garantia. Então, é um produto que você pega, que no caso é o dinheiro que você está pegando emprestado, que pode vir de qualquer lugar, não tem muita diferença se está vindo do Itaú, do Banco do Brasil e do Bradesco, desde que seja o mais barato possível para quem está tomando esse empréstimo. Os serviços é onde a gente tem uma vantagem competitiva, porque os serviços eles são muito específicos e você consegue fidelizar muito mais o cliente quando você presta um bom serviço e amarra ele nesses tipos de serviços do que puramente nos empréstimos. Então, o empréstimo, normalmente o credor ele consegue pegar em qualquer banco e os serviços, normalmente ele tende a ficar nos bancos que prestam o melhor serviço para ele. Então, nessa lógica, a gente tem aqui que o Itaú é a empresa que tem uma parcela maior da sua receita vindo de serviços, né, que é onde a gente consegue ter uma vantagem competitiva um pouco maior, e os serviços eles acabam gerando também uma maior linha de receita financeira, da própria intermediação financeira, né? É comum o cliente que tem um bom serviço no banco, que ele consegue, vamos supor, o empresário consegue pagar bem as suas contas, consegue ter todo tipo de serviço relacionado à atividade bancária vindo do banco, onde ele vai posteriormente pegar o empréstimo, né? Normalmente o primeiro lugar que você vai para buscar um empréstimo é no banco onde você já tem conta. Então os serviços eles geram uma vantagem competitiva um pouco diferenciada. Então, só destacando aqui, basicamente é isso, né? O Bradesco dos três bancos é o que tem a parcela menor vindo da sua receita vindo de serviços. Participações em controladas abertas. Então a gente voltando aqui, né? Essa parte de seguros, previdências e outras participações, elas vêm basicamente de algumas outras empresas, entre elas algumas empresas de capital aberto. Então, no caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem 28% da Cielo, 16,28% da Fleury e 50% da Odontoprev. Enquanto o Banco do Brasil tem também 28,65% da Cielo, 58,97% vindo do Banco Patagônia e 66,25% vindo da BB Seguridade. Enquanto o Itaú tem 30% de participação na Porto Seguro. Lembrando aqui que aquela linha que a gente viu ali de seguros, previdência e outras participações vem também de outras participações e joint ventures que esses bancos têm em empresas de capital fechado, tá? E eu resolvi destacar aqui principalmente as de capital aberto.
Aqui em relação aos fundamentos da empresa, né, a gente tem um indicador aqui que é o PDD sobre a margem financeira. E o que é o PDD? PDD é provisão para devedores duvidosos. O Banco Central tem uma instrução que fala as normas de você provisionar o crédito para os seus clientes que você está emprestando. Então, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil são credores de várias outras empresas, né? Eles emprestam dinheiro para essas empresas. E as empresas muitas vezes atrasam uma parcela do pagamento dos juros, atrasam a parcela da amortização e o banco tem que provisionar uma parte daquele valor que ele emprestou como um prejuízo possível daquele credor não pagar a dívida inteira. Então essa provisão ela é escalonada, né? Quanto maior o período do aprazo, maior a parcela daquele empréstimo você provisiona como perda e a provisão ela é uma forma do banco meio que já registrar uma perda antes da empresa realmente não conseguir pagar aquele empréstimo e voltar para uma negociação daquele empréstimo, né? Muitas vezes as empresas quebram e não conseguem pagar os valores que elas devem e o banco tem que acionar as garantias e tudo mais. Então a provisão é uma forma do banco ser conservador em precificar a sua carteira de crédito e quanto que vale aquela sua carteira, considerando os possíveis defaults, né? Os possíveis tomadores de crédito que vão deixar de pagar. Então se a gente pegar a PDD em relação à margem financeira, né? Aquela receita de intermediação financeira, a gente vê que o Bradesco provisiona mais ou menos 22,7%, ou seja, de todo o resultado que o banco consegue ficar para ele, de tomar o dinheiro emprestado e emprestar, então o que sobra para o banco, o Bradesco provisiona 22,7% de possíveis devedores que não vão pagar, enquanto o Banco do Brasil provisiona 42% e o Itaú 26,7%. Então a gente vê aqui que o Bradesco e o Itaú eles são mais eficientes em darem o crédito, porque eles provisionam menos do que... eles provisionam proporcionalmente menos do que o Banco do Brasil em relação ao que sobra de margem financeira para cada um deles. E outro indicador aqui que é o resultado operacional em relação ao resultado financeiro, que tem muito a ver com a eficiência dos custos do banco, né? A gente vê que o Itaú possui o maior indicador, 64%, em segundo lugar o Banco do Brasil e o Bradesco, mas são três indicadores bem ok para os três bancos, tá? Eles conseguem ter um resultado operacional bem expressivo em relação ao resultado financeiro. Esse indicador aqui ele muito tem a ver com a prestação de serviços, né? Por que nos slides anteriores eu falei muito sobre as linhas de receita, não falei das despesas? Porque é muito difícil você atrelar as despesas para cada uma das linhas de receita, porque muitas vezes o gerente do banco que faz o empréstimo, ele também gera o serviço para o cliente, ele também vende um seguro, então você tem um pouco de confusão e um pouco de dificuldade em separar cada uma das despesas para cada uma das linhas de receita. Então, a gente consegue ver isso aqui pelo resultado operacional, ou seja, quanto que sobrou operacionalmente depois de tirar todas as despesas em relação ao resultado financeiro de cada uma dessas três instituições. Retorno dos investimentos, né? A gente tem aqui o ROI e o ROA. O ROI é o Return on Equity, ou seja, é o lucro da empresa dividido pelo patrimônio dela, quanto que ela gera de lucro em relação ao tanto que ela tem de patrimônio. E o ROA é o Return on Asset, ou seja, quanto que o banco dá de lucro em relação ao tanto de ativo que ele tem. Dá para ter uma ideia da remuneração do capital dele, né? A gente vê o Bradesco aqui com 15% de ROI, Banco do Brasil também 15%, Itaú com 19% de ROI. E o retorno sobre os ativos de 1,3% para o Bradesco, 0,9% para o Banco do Brasil e 1,6% para o Itaú. A gente vê aqui que o Itaú é o que tem o melhor retorno, tanto sobre o patrimônio quanto sobre os ativos. Em segundo lugar aqui o Bradesco e em terceiro lugar o Banco do Brasil. É o retorno histórico aqui de cada um dos três bancos. Eu peguei aqui desde 1986, que é a data do IPO mais recente, se eu não me engano foi do Bradesco. Então é a base de comparação mais antiga que a gente consegue ter para os três bancos. E simulando aqui um investimento de $100. Esse gráfico está dolarizado, tá? Porque a gente teve períodos de alta inflação, e aí eu preferi trazer para vocês aqui corrigido pelo dólar, tá? Então $100 investidos no Itaú teriam virado hoje aproximadamente aí R$30 mil, enquanto no Bradesco teria virado algo próximo de R$6 mil e no Banco do Brasil R$400. Então a gente vê que o retorno
do Itaú foi muito maior do que o Bradesco, que também foi muito maior do que o Banco do Brasil. Em relação a essas 3 ações, eu peguei as 3 ações ordinárias, ou seja, BBDC3, BBAS3 e ITUB3. Tá? Então são as ações ordinárias de cada um desses 3 bancos. Os dividendos, né? O Bradesco teve um dividendo por ação nos últimos 12 meses de R$ 1,05 para as ordinárias e R$ 1,16 para as preferenciais. As ações preferenciais do Bradesco, elas têm que, por estatuto, receber 10% a mais de dividendos do que as ações ordinárias. Um payout de 50%, ou seja, o banco distribuiu 50% do seu lucro no último ano. Tá? Crescimento do lucro líquido médio aí de 9,5% nos últimos 5 anos. É uma empresa de crescimento de dividendos, né? A gente vê que ela distribui um payout alto, ou seja, uma parcela alta do lucro, ela distribui em forma de dividendos e mesmo assim a empresa consegue crescer a uma taxa de quase 10% ao ano o seu lucro líquido. No caso do Banco do Brasil, só tem ações ordinárias, os dividendos foram de R$ 1,27 por ação. A empresa está distribuindo atualmente aí aproximadamente 30% do lucro líquido dela em forma de dividendos. Crescimento do lucro líquido de 14,7% ao ano, tá? Ou seja, basicamente hoje a empresa é uma empresa de crescimento. Tá? Por que ela não é uma empresa de dividendos? Porque ela não está mais distribuindo uma quantidade tão alta de dividendos. Agora, é muito importante a gente não se apegar à empresa de crescimento, de dividendos, de crescimento e dividendos. Essa classificação serve para a gente ter uma ideia do momento que a empresa se encontra. Hoje o Bradesco distribui a parcela alta do lucro em forma de dividendos e cresce a taxas expressivas. O Banco do Brasil distribui menos, mas ele também cresceu, mas teve um crescimento maior do lucro líquido anualmente, tá? Então é interessante a gente entender essa dinâmica entre o Banco do Brasil e o Bradesco. O Itaú distribuiu R$ 3,32 por ação ordinária e R$ 3,32 por ação preferencial, distribuindo aí 88% do seu lucro líquido nos últimos 12 meses, com um crescimento de 8,42% ao ano do lucro líquido. Então classifiquei ela aqui também atualmente como crescimento e dividendos. Provavelmente o Itaú não vai continuar distribuindo esses 88%, eles devem distribuir algo em torno de 60% nos próximos anos. Nos últimos 12 meses a gente teve uma distribuição extraordinária de dividendos que jogou esse payout lá para cima, então ela não deve distribuir essa mesma quantidade nos próximos anos, a princípio. Então em relação aqui a alguns múltiplos, eu mantive aqui a primeira linha, né, a mesma do slide anterior, com o dividendo por ação, e a gente vê a relação preço-lucro aqui, né, o PL, de 10,6 para as ações ordinárias do Bradesco e de 12 para as ações preferenciais. A gente vê que o próprio mercado precifica mais caro as ações preferenciais porque elas distribuem um pouco mais de dividendos. Então essa ilusão de que ações preferenciais distribuem mais dividendos do que as ordinárias nem sempre é verdade, tá? As preferenciais recebem mais dividendos, mas o mercado ajusta e precifica em 12 vezes o lucro as ações preferenciais e 10 vezes as ordinárias. E o dividend yield do Bradesco hoje está em 9,4% para as ordinárias e 8,3% para as preferenciais, ou seja, proporcionalmente as ações ordinárias distribuem mais dividendos do que as ações preferenciais. No caso do Banco do Brasil, a gente tem uma precificação em relação ao lucro de 6,9 vezes, ou seja, as ações são negociadas a praticamente aí 7 vezes o seu lucro. E o yield do Banco do Brasil é de 4,7% atualmente. Por quê? Porque o banco está distribuindo muito menos dividendo do que os outros. A gente viu que o payout do Banco do Brasil foi de 30% nos últimos 12 meses. Então, como ele está retendo boa parcela do lucro dentro da empresa para reinvestir, para crescer, automaticamente o mercado precifica isso e a gente tem um yield menor para o Banco do Brasil. No caso do Itaú, a gente tem aqui uma relação preço-lucro de praticamente 10 para as ações ordinárias e 11 para as ações preferenciais. E um dividend yield de 10,1% para as ordinárias e 9,9% para as ações preferenciais. Praticamente o mesmo dividend yield para cada uma das duas. Lembrando que você ter a mesma ação do acionista controlador é sempre melhor do que você ter as ações preferenciais, e ainda mais aqui no caso de Bradesco e Itaú, que o mercado precifica também por causa da liquidez, né? A gente tem a liquidez muito menor para as ordinárias, então acaba que você recebe um prêmio por essa liquidez menor das ordinárias, fazendo com que as ordinárias sejam um investimento melhor para o acionista minoritário. Lembrando novamente do vídeo que eu coloquei lá no começo, ações ordinárias versus ações preferenciais.
Bom, e aqui a conclusão, né? Eu fiz alguns indicadores aqui para cada uma das 3 empresas. Então, em relação à qualidade do crédito, a gente vê que o Banco do Brasil provisiona muito mais crédito em relação ao seu resultado de intermediação financeira do que o Bradesco e do que o Itaú. Então, eu coloquei um cheque verde aqui para o Bradesco e também para o Itaú, e um cinza aqui para o Banco do Brasil, que teve a qualidade de crédito inferior do que esses 2 bancos. Em relação à governança, eu coloquei um tique amarelo para cada uma delas, porque Bradesco e Itaú, apesar de terem um controle familiar e serem uma empresa que serem empresas que estão mais expostas ao livre mercado, né, com mais foco no lucro, elas são nível 1 do segmento de listagem em relação à governança corporativa dentro da Bolsa. Enquanto o Banco do Brasil, apesar de ser novo mercado, ele tem uma ingerência estatal. Então isso contrabalanceou. Para mim, eu coloquei um tique de governança aqui mediano para cada uma das 3. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, o Itaú ficou na frente, em segundo lugar ficou o Bradesco e em terceiro lugar ficou o Banco do Brasil, conforme a gente viu anteriormente. Em relação aos múltiplos, a gente vê que os múltiplos do Banco do Brasil eles são múltiplos mais descontados do que o do Bradesco e do Itaú. Então a gente consegue ver que não existe almoço grátis no mercado. A gente vê que o Bradesco e o Itaú são 2 bancos que têm fundamentos melhores, são bancos que apresentam resultados melhores, que dão crédito com mais qualidade, e o mercado precifica isso. Então, o Banco do Brasil ele apresenta uma qualidade inferior do crédito e de outros serviços do que o Bradesco e o Itaú, e o mercado precifica o Banco do Brasil a múltiplos menores. Também a gente tem a questão da ingerência estatal, que faz com que o mercado perceba um risco maior e dê um desconto maior para as ações do Banco do Brasil. Então, coloquei um cheque verde aqui para o Banco do Brasil, mas também verde aqui para o Itaú e para o Bradesco. Bom, conclusão. A conclusão aqui, se você tem uma carteira diversificada, eu diria com a carteira mais do que 20 ativos, seria tranquilamente fácil você ter as 3 empresas. Eu colocaria Bradesco e Itaú com pesos maiores do que o Banco do Brasil, mas numa carteira diversificada você facilmente consegue ter os 3 bancos sem nenhum problema. Uma carteira de média diversificação seria uma carteira aí próxima de 15 ativos. Também daria para você ter os 3 bancos com preferência no Bradesco e Itaú. Você podendo deixar de fora ou não o Banco do Brasil, né? Por isso que eu botei uma bolinha verde ou uma bolinha cinza indicando não ter esse banco na sua carteira. Para quem quer ter uma carteira mais concentrada, uma carteira ali próxima de 10 ativos, não seria muito prudente você ter 3 bancos, né? Então faria mais sentido você ter uma carteira só com o melhor dos 3 bancos, que na minha avaliação e por todos os motivos que a gente viu aqui anteriormente é o Itaú. Então uma carteira concentrada ali próxima de 10 ativos, eu acho que faz muito sentido você optar por ter só um dos 3 bancos e sendo ele o Itaú. Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com quem vocês achem que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.